cofator. E agora a gente vai ver algumas propriedades dos determinantes que pode nos ajudar na hora da gente resolver alguns cálculos envolvendo eles. Ou seja, existem umas propriedades para algumas matrizes, nesse caso aqui, quadradas, na hora da gente calcular os determinantes. Bom, a primeira propriedade que a gente tem aqui é a propriedade de uma linha ou uma coluna da matriz com elementos iguais a zero. Ou seja, se você tem uma matriz qualquer, certo? E essa matriz, ela tem claro, uma matriz quadrada, né? Ela tem uma coluna ou uma linha nula, ou seja, com elementos iguais a zero, então eu não preciso me preocupar em calcular o determinante dessa matriz, certo? Para qualquer matriz que tenha uma linha ou uma coluna nula, o determinante sempre será igual a zero. Então, isso ajuda você para quando você olhar para uma matriz, geralmente matrizes de ordem bem maiores do que 3, e aí quando você verifica que você tem uma linha ou uma coluna inteiramente nula, então você tem que o determinante dessa matriz ele é igual a zero, certo? Bom, uma outra propriedade é a igualdade de elementos entre duas linhas ou duas colunas da matriz. Ou seja, se você tem uma matriz e essa matriz ela tem elementos de duas linhas ou de duas colunas iguais, então o determinante dessa matriz também será igual a zero. Ou seja, se eu tiver a matriz 2, 5, 8, menos 1, 4, 7 e 2, 5, 8, o que eu tenho aqui é uma matriz 3 por 3 e a primeira coluna é exatamente igual à terceira coluna. Então, não preciso perder o meu tempo aplicando nenhuma regra, aplicando nenhum teorema para calcular o determinante da matriz. Eu já posso colocar aqui que o determinante da matriz ele é também igual a zero. Bom, matrizes que possuem duas linhas ou duas colunas com elementos proporcionais também vão ter o seu determinante igual a zero. O que significaria dizer com elementos proporcionais? Quando você tem os elementos de uma linha ou de uma coluna que sejam múltiplos dos elementos de outra coluna. Por exemplo, dado uma matriz A com os elementos 2, 5, 8, menos 7, 4, 10, 4, 10 e 16. O que acontece aqui é que a terceira linha ela é o dobro da primeira. Então, o que eu tenho é que a primeira linha e a terceira linha são proporcionais. Então, nesse caso, sem precisar aplicar nenhuma regra de determinantes aqui, eu já posso garantir que o determinante dessa matriz ele é igual a zero, certo? Bom, existe uma outra propriedade. A quarta propriedade diz que ao multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz por um valor real k, o seu determinante também será multiplicado por k. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A, então eu tenho o determinante de A, certo? Agora, imagine que eu tenho uma matriz formada pelos elementos 2, 7, 5 e 8. Como é que ficaria o determinante dessa matriz? O determinante dessa matriz ficaria 2 vezes 8, 16, menos 5 vezes 7, 35. E 35 menos 16 vai dar exatamente 19, certo? Negativo. Bom, caso eu escolhesse uma linha ou uma coluna dessa matriz, para eu multiplicar por um determinado número, ou seja, vamos pegar a linha e vamos multiplicar por 2. Se eu pegar a primeira linha e multiplicar por 2, eu vou ter 4, 14, 5 e 8. Veja então como é que fica.
5 vezes 14 e 4 vezes 8. 4 vezes 8 é 32 e 5 vezes 14 é 70. 32 menos 70, o que a gente vai ter é 38 negativo. Veja só, 38 negativo é o mesmo que 2 vezes menos 19. Ou seja, o fato de eu pegar a primeira linha e multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 7, 14, fez com que eu pegasse o determinante e também multiplicasse por 2, certo? Essa é uma propriedade para o determinante de matrizes. Se você souber qual o valor do determinante de uma matriz e se você escolher uma linha para multiplicar, por exemplo, por 5, o novo determinante também será multiplicado por 5, tá certo? Então, se você pega a matriz e multiplica uma linha dela por k, o que você vai ter é k vezes o determinante de A, certo? Isso aqui é válido. Bom, como quinta propriedade, a gente tem caso uma matriz de ordem n seja multiplicada por k, e aqui eu não estou falando de multiplicar só uma linha ou só uma coluna, eu estou falando de multiplicar todos os elementos da matriz por um determinado k, certo? Caso você multiplique todos os elementos da matriz por um determinado k, o determinante fica multiplicado por k elevado a n. Como assim? Por exemplo, se eu tenho a matriz 7, 2, 5 e 4, certo? Eu tenho que o determinante dessa matriz aqui é 7 vezes 4, 28, 2 vezes 5, 10, 28 menos 10, 18. Agora, se eu escolher multiplicar todo mundo dessa matriz aqui, não só um elemento, mas se eu escolher multiplicar todo mundo dessa matriz por 2, a minha matriz ficará assim: 2 vezes 7, 14, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4 e 2 vezes 4, 8. E se eu quiser calcular o determinante aqui, eu vou ter 14 vezes 8 vai dar 112, menos 4 vezes 10, 40. 112 menos 40 vai dar 72. Olha o que acontece. O que é 72? 72 é 4 vezes 18. E 4, esse 4 aqui, ele é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 18. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Ó? K elevado a n, ou seja, esse n aqui é a ordem da matriz. Então, se eu multiplicasse isso daqui, ao invés de ser por 2, fosse por 3, aqui seria 3 elevado a 2, porque 2 é a ordem da matriz. Aqui eu tenho uma matriz 2 por 2 e aqui eu também tenho uma matriz 2 por 2. Certo? Ou seja, se você pegar toda a matriz e multiplicar por 7, aqui a gente teria 7 elevado a 2 vezes 18. Se ela fosse uma matriz 3 por 3 e eu multiplicasse todo mundo por 7, eu ia ter 7 elevado a 3 vezes 18. Certo? Bom, a outra propriedade é sobre o determinante de uma matriz A é igual ao determinante da transposta de A. Ou seja, se você pega uma matriz e calcula o determinante dela e depois você faz a transposta da matriz e também calcula o determinante dela, os determinantes serão iguais. Por exemplo, se eu tenho essa matriz aqui, A, igual a 2, 1, 5 e menos 3, e eu faço a transposta de A, ou seja, fazer a transposta de A é você pegar e mudar as linhas e as colunas da matriz. Ou seja,
A primeira linha vai virar, no caso, a primeira coluna, vai ficar 2 sobre 1. E a segunda linha vira a segunda coluna, 5 e menos 3. Vamos calcular o determinante. Desse lado aqui, o determinante dá 2 vezes 3 vezes menos 3 dá menos 6, e 5 vezes 1 é 5. Aqui a gente vai ter menos 6 menos 5 igual a menos 11. Do outro lado a gente vai ter 2 vezes menos 3 menos 6, 5 vezes 1, 5. Menos 6 menos 5 igual a menos 11. Então, quando você tem uma matriz, o cálculo da matriz, do determinante da matriz e do determinante da sua transposta são iguais, ou seja, o det de A é igual ao determinante de A elevado a T. Bom, a sétima propriedade diz que, se trocarmos as linhas ou as colunas do determinante de uma matriz, o valor do seu determinante passa a ser o oposto do anterior. Por exemplo, supondo que eu tenha aqui uma matriz A, certo? 3 por 3, vou pegar uma matriz 3 por 3. E aí a gente vai calcular o determinante utilizando os métodos que eu ensinei. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 0. Voltando, aqui vai dar 30, aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 1. Desse lado aqui, a conta dá 14. Desse lado aqui, a conta dá 29. Então, o determinante aqui vai ser 14 menos 29 igual a menos 15. Certo? Agora, se a gente trocasse a linha, né, duas linhas ou duas colunas dessa matriz, linhas e colunas de uma matriz, o que a gente vai ter é um determinante com sinal oposto, ou seja, se o sinal aqui é negativo, se eu chegasse a mudar a primeira linha e a segunda e a terceira linha, então o sinal ficaria positivo. Ou seja, se eu pegar essa matriz aqui, certo? E eu mudar a primeira linha com a terceira, ou seja, se eu fizer 2, 0, 1, deixo menos 3, menos 1, 3 e 4 e trago para cá para baixo 2, 1, 5. Eu nem preciso fazer o determinante dessa matriz. Como ela é igual a essa, só trocando as linhas, então o determinante vai ser o oposto do que a gente já achou, ou seja, se ali o determinante é menos 15, aqui o determinante será 15. Vamos conferir. Esse produto aqui vai dar 30. Esse produto aqui vai dar 0, certo? Desculpa, voltando. Esse produto aqui vai dar 0. E esse produto aqui vai dar menos 1. Esse produto dá 6. Esse produto dá 8. E esse produto aqui vai dar 0. Ou seja, aqui a gente tem 14 e aqui a gente tem 29. Então, 29 menos 14 é 15 positivo. Ou seja, se eu pegar e mudar as linhas ou as colunas de uma matriz, o novo determinante vai ser um valor com sinal oposto ao determinante anterior. Ou seja, se anteriormente ela era desse jeito e o determinante era menos 15, quando eu troquei duas linhas, o determinante mudou de sinal, virou mais 15. Ok? Bom, na próxima propriedade, a gente tem que o determinante da matriz triangular é igual ao produto da sua diagonal principal. Ou seja, se eu tenho uma matriz triangular, eu não preciso me preocupar em usar regras para calcular o seu determinante. Basta que eu multiplique a diagonal principal. Ou seja, para essa matriz aqui, deixa eu melhorar para que os elementos fiquem mais um abaixo do outro. Ou seja, para essa matriz aqui,
eu não preciso aplicar nenhuma regra para sair multiplicando todos os números. Como ela é uma matriz triangular, basta que a gente multiplique a diagonal principal, ou seja, o determinante dessa matriz aqui é 2 vezes 8, 16, vezes menos 1, menos 16. E eu nem preciso me preocupar com os outros números na hora de fazer esse cálculo, ok? Bom, e por fim, a gente vai ter essas outras duas propriedades. A propriedade número 9 fala sobre o teorema de Binet. Se você tem o determinante de uma matriz A e o determinante de uma matriz B, se você fizer o A vezes o B e calcular o determinante, é o mesmo que você pegar o determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, você pode multiplicar as matrizes e depois calcular o determinante, ou você pode calcular primeiro os determinantes separados e depois multiplicar. Vai dar a mesma resposta, vai dar o mesmo resultado. E aí eu vou deixar aqui para a próxima aula para que vocês possam dar uma verificada sobre a décima propriedade aqui, que é sobre o teorema de Jacob. Na próxima aula a gente vai discutir a propriedades para o determinante de acordo com o teorema de Jacob. Bom, como essa aula aqui, ela segue a outra aula que eu tinha dado para vocês no período de suspensão de aula, então eu vou estar deixando aqui em algum local dessa tela um link para que você possa estar acessando as aulas anteriores e relembrar como se faz os cálculos de determinante. Também vou estar deixando aqui na plataforma um arquivo de exercícios para que você possa colocar em prática essas propriedades. Essas propriedades ajudam, porque quando a gente se depara com determinantes muito grandes, né, com matrizes muito grandes, eu tenho um jeito mais fácil de calcular os determinantes, observando se tem linhas iguais ou se tem colunas iguais, observando se é uma matriz triangular, observando se a gente tem linhas ou colunas proporcionais. E é isso, pessoal. Espero vocês numa próxima aula